Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. Egito. Os registros iniciais da civilização que se formou às margens do rio Nilo datam de aproximadamente 6.000 anos. O que conhecemos sobre aquela civilização nos indica que atingiu um padrão complexo na arte, na ciência, no comércio e na religião. Essa cultura elaborada acentuava a diferença entre os que tinham e os que não tinham posses. O Egito está localizado em região desértica, às margens do rio Nilo, na porção nordeste do continente africano. É banhado tanto pelo mar Mediterrâneo quanto pelo Mar Vermelho e limite com o Sudão e com o deserto da Líbia. Apesar de situado numa região desértica, com poucas chuvas, ele é cortado por um vale muito fértil percorrido pelo rio Nilo, rio que teve um papel decisivo na vida e, principalmente na economia do Antigo Egito. O nome Crescente Fértil deriva do fato de que, se traçarmos uma faixa de união entre o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo e o rio Jordão, obteremos a forma de uma meia-lua, lua crescente. E também por ter o seu solo muito fértil em um local onde a maior parte das terras era muito árida para qualquer cultivo. Esse solo fértil deve-se graças ao regime de enchentes anuais no rio Nilo que, durante os meses de junho a setembro, o rio transbordava, inundando suas margens. Quando voltava a seu leito normal, deixava o vale fertilizado pelo humus, fertilizante orgânico, e pronto para o plantio. Períodos da história egípcia. A história do Egito divide-se em 3 fases: o Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Ao longo desses 3 períodos, o Egito atingiu o apogeu. Porém, a partir do século VII a.C., o Egito foi invadido por vários povos e perdeu o seu antigo esplendor. A seguir, uma rápida explanação sobre cada período. Antigo Império, 3.200 a.C., 2.100 a.C. Durante o Antigo Império foram construídas obras de drenagem e irrigação, que permitiram a expansão da agricultura. São desse período ainda as grandes pirâmides dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, construídas nas proximidades de Mênfis, a capital do Egito na época. As pirâmides eram túmulos dos faraós. Para o seu interior era levada grande quantidade de objetos que pertenciam ao soberano, como móveis, joias e outros objetos preciosos. Durante o Antigo Império, o faraó conquistou amplos poderes. Isso acabou gerando alguns conflitos. Os grandes proprietários de terra e os chefes dos diversos nomos não aceitaram a situação e procuraram diminuir o poder do faraó. Essas disputas acabaram por enfraquecer o poder político do Estado. Médio Império, 2100 a.C., 1580 a.C. Durante o Médio Império, os faraós reconquistaram o poder político no Egito. A capital passou a ser Tebas. Nesse período, conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica. Mas algumas agitações internas voltariam a enfraquecer o império, o que possibilitou, por volta de 1750 a.C., a invasão dos Hicsos, povo nômade de origem asiática. Os Hicsos permaneceram no Egito cerca de 170 anos. Novo Império, 1580 a.C., 715 a.C. O período iniciou-se com a expulsão dos Hicsos e foi marcado por numerosas conquistas territoriais. Em seu final ocorreram agitações internas e outra onda de invasões. Devido ao enfraquecimento do Estado, o Egito foi conquistado sucessivamente pelos assírios, 670 a.C., persas, 525 a.C., gregos, 332 a.C., e romanos, 30 a.C. Política e sociedade do Egito Antigo. Inicialmente, os egípcios se organizaram por meio de um conjunto de comunidades patriarcais chamadas de nomos. Os nomos eram controlados por um chefe chamado nomarca. Os nomos se agrupavam em 2 regiões distintas, que formavam 2 reinos rivais,
o Reino do Alto Egito e o Reino do Baixo Egito. Por volta de 3200 a.C., o Reino do Norte dominou o Reino do Sul, unificando assim o Egito. O responsável por essa união foi Menés, que passou, então, a ser chamado de Faraó, cujo significado é Casa Grande, rei das duas terras. O poder dos reis passava de pai para filho, isto é, era hereditário. Como os egípcios acreditavam que os faraós eram deuses ou, pelo menos, representantes diretos dos deuses na terra, a forma de governo que se instalou foi chamada de monarquia teocrática. Como podemos perceber, a sociedade egípcia era organizada em torno do faraó, senhor de todas as terras e de todas as pessoas. Ele era responsável pela justiça, pelas funções religiosas, pela fiscalização das obras públicas e pelo comando do exército. O faraó era considerado um deus vivo, filho de deuses e intermediário entre eles e a população. Em sua honra, realizavam-se inúmeros cultos. Abaixo do faraó, e em ordem de importância, estavam o vizir do Alto Egito, o do Baixo Egito e o sumo sacerdote de Amon-Ra, um dos principais deuses do Egito Antigo. Os vizires contavam com a ajuda dos supervisores e dos nomarcas, isto é, os governadores dos nomos, os distritos do Egito. Os nomarcas, por sua vez, eram auxiliados pelos funcionários do governo, os escribas, que sabiam ler e escrever. A centralização política do Egito não foi de fato uma constante em sua história. Vários episódios de dissolução do Estado podem ser observados durante sua trajetória. Por volta de 2300 a.C., uma série de contendas internas e invasões deram fim à supremacia do faraó. Nos 3 séculos subsequentes, os nomos voltaram a ser a principal unidade de organização sociopolítica. Esse primeiro período, que vai da unificação ao restabelecimento dos nomos, corresponde ao Antigo Império. Ao fim do século XXI a.C., o Estado centralizado foi restabelecido graças aos esforços do faraó Mentuhotep II. A servidão coletiva foi mais uma vez adotada, permitindo a construção de vários canais de irrigação e a transferência da capital para a cidade de Tebas. Mesmo sendo um período de diversas conquistas e desenvolvimento da cultura egípcia, o Médio Império chegou ao seu fim em 1580, com a dominação exercida pelos Hicsos. A presença estrangeira serviu para que os egípcios se unissem contra a presença dos Hicsos. Com a expulsão definitiva dos invasores, temos o início do novo império. Nessa época, presenciamos a dominação egípcia sobre outros povos. Entre as civilizações dominadas pelos egípcios, destacamos os hebreus, fenícios e assírios. Tal expansão das fronteiras possibilitou a ampliação das atividades comerciais durante o Novo Império. O Novo Império, considerado o mais estável período da civilização egípcia, teve seu fim com a deflagração de uma série de invasões. Os assírios, persas, macedônios e romanos invadiram e controlaram o Egito ao longo da Antiguidade. Ao longo de mais de 2500 anos, os egípcios ainda foram alvo do controle árabe, turco e britânico. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.